Quem salva é só Jesus. Quem salva é só Jesus. Revela a esperança. Quem salva é só Jesus. Quem salva é só Jesus. Quem salva é só Jesus. Vai dizer aos desgarrados. Quem salva é só Jesus. Boa noite, irmãs e irmãos. O profeta Ezequiel experimentou isto. Olhei e vi uma tempestade que vinha do norte. Raios saíam de uma nuvem enorme. Em volta da nuvem, o céu estava em fogo, e no meio do fogo havia uma coisa que brilhava como bronze. Uma tormenta ou a presença de Deus? Nos reunimos para adorar a presença trinitária de Deus, cuja beleza também se revela num mar agitado e na explosão de um trovão. Que essa experiência cultica atualize nossa consciência e maneira de viver dependentes da soberania de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, oramos-te agradecidos pela vida, pela saúde, pela família. Neste momento de adoração, ó Deus, pedimos-te que nos oriente e fortaleça a nossa fé, para que possamos adorar-te com todo o nosso coração e para que cada dia mais sejas tu, ó Senhor, prioridade em nossa vida. Que tudo o que formos fazer, façamos segundo a Tua vontade, segundo os Teus ensinamentos. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, perdoa nossos pecados. Perdoa as vezes que falhamos, Senhor. Perdoa as vezes que erramos. Perdoa nossas falhas mesmo, Senhor. Faz de nós, Senhor, pessoas renovadas, pessoas novas, pessoas melhores em Ti, ó Pai.
Perdoa-nos, ó Deus, e faz de nós pessoas melhores, para que possamos construir um mundo melhor, Senhor. Em nome de Jesus, que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Declaração de perdão. Escrevo isto, filhos queridos, para orientá-los a não pecar. Mas se alguém cometer pecado, temos um amigo sacerdote na presença do Pai, Jesus Cristo, o justo. Quando ele se entregou como sacrifício por nossos pecados, resolveu para sempre o problema do pecado. Não apenas os nossos, mas os do mundo inteiro. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e sai. Se as tristezas desta lida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansa a caminhada, segura na mão de Deus e vai. Vai orando, jejuando, confiando e confessando, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. Do Senhor sempre te revestirá. Segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. Hoje só quero silêncio, não quero nada mudar.
o emaranhado da vida já desfiz, sei porquê. Nada que venha de fora vai me fazer mais feliz. Como sentir os teus olhos tranquilos sobre mim, sua doce companhia. Não me canso de querer, me sinto ressuscitada perto de você. Sua doce companhia, não me canso de querer, me sinto ressuscitada perto de você. Fico de longe esperando a hora em que vou te ver. Em tuas mãos eu me entrego, me rendi a você. Eu já não tenho resposta, nem esperava encontrar. Meu coração tão cansado não queria sequer tentar. Nada que venha de fora vai me fazer mais feliz. Como sentir os teus olhos tranquilos sobre mim, me sinto florescer. Sua doce companhia, não me canso de querer, me sinto ressuscitada perto de você. Sua doce companhia, não me canso de querer, me sinto ressuscitada perto de você. Sua doce companhia, sua doce companhia, doce companhia, sua doce companhia. Leitura de Romanos, capítulo 10, versículos de 5 a 15. Moisés descreve dessa forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer essas coisas viverá por meio delas. Mas a justiça que vem da fé diz: não diga em seu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para fazer Cristo descer. Ou quem subirá ao abismo? Isto é, para fazer subir Cristo dentre os mortos. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isso é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas.
leitura do Evangelho desta noite se encontra em Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 33. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, estava ali, sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Neste instante, Jesus disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água, até onde o Senhor está." "Venha," respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: "Socorro, Senhor!" Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Como é pequena a sua fé, por que você duvidou?" Então, os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: "De fato, o Senhor é o Filho de Deus." Que a graça e a paz de nosso Senhor esteja com todos vocês. Muito bem, nós temos um novo desafio hoje com esse Evangelho de Mateus 14, 22 a 33. Um vento pandêmico sopra e agita as nossas vidas, causando caos, medo. A ausência de políticas públicas assertivas para salvar vidas e garantir o mínimo sustento a uma grande parcela da população é como fortes ondas que colidem em nossa direção, engolindo muitas famílias para as profundezas desse mar aterrorizante no meio do qual nos encontramos. Florestas sendo consumidas pelo fogo e pelo garimpo, vidas indígenas, pretas, pobres, sendo dizimadas por um poder genocida que no isolamento doméstico também é a face de inúmeros feminicídios. Os impérios imprimem um mar de dinheiro a fim de se apropriarem com exclusividade de diversos insumos necessários para deter e combater a pandemia de coronavírus e suas desastrosas consequências. Haverá vacina para os mais pobres? Se sim, haverá pobres vivos para usufruir das vacinas? Para compreender o evangelho que lemos há pouco, Mateus 14, 23 a 33, quando Jesus anda sobre o mar, será preciso recordar na história o que significa esse mar, que impõe tanto medo aos discípulos, dentre os quais alguns são, inclusive, experientes pescadores. Vamos ver algumas cenas e tentar perceber o impacto que podem ter na vida de uma nação e como podem afetar completamente a existência das pessoas, seja nas relações em sociedade, seja em relação à saúde mental e emocional de uma pessoa.
Então vimos aí, né, as legiões romanas. Imagine o que é ver sair do mar milhares de soldados romanos invadindo e estuprando o seu chão. Um mar de legiões violentas transforma tudo até onde os seus olhos alcançam e até onde os seus pés podem te levar em um mundo que passou a pertencer ao imperador implacável, aliado aos governadores e líderes religiosos de seu país. Então, a gente vê que essa imagem das legiões romanas, que são inúmeros soldados, legiões, exércitos, com até mais de 5.000 soldados, navios, né, as galeras, né, com remos, com vários aparatos de guerra, né, novos, que o Império era capaz de construir, chegando ali na região, né, do Mediterrâneo, pegando o norte da África, pegando a Grécia e pegando também todo o Oriente Médio, estão ali invadindo, né, e as pessoas estão vendo eles chegando pelo mar. Nem o lugarejo em que você mora escapou dessa dominação terrível. Essa é a imagem de um mar aterrorizante. Foi deste mar que o vento e as ondas atacaram fortemente as pessoas, trazendo tormento, fazendo sofrer, atingindo, balançando e agitando suas vidas, mas principalmente as torturando. Este é o contexto da época de Jesus, e essa era a experiência diária dos povos dominados pelos romanos. Nós também temos essa experiência torturante em nosso país, não só na nossa história recente, que nós vamos relembrar aqui, mas também no nosso passado, né, com ditaduras, com escravidão, que ainda existe entre nós, né? Então, essa experiência torturante no nosso país, nós poderemos listar como um mar de devastação derrubando a floresta, casa dos povos originários, né, os índios, um mar de mercúrio tomando os rios em consequência dos garimpos legais e dos ilegais, uma boiada tomando conta das áreas de floresta transformadas em pastagens, né? Depois da destruição da floresta, inclusive essas queimadas também têm esse objetivo, também dão lugar a boiadas, né? Passar aí o gado, passar a boiada, é essa imagem real que está acontecendo a todo momento, de tomada do espaço, de tomada da floresta, que é um bioma essencial para o nosso planeta, para a nossa região, para os índios, para a nossa cultura. Um mar de plantio de soja ocupando o lugar da floresta e da agricultura familiar, impondo a monocultura, impondo também aí uma grilagem de terras e o aumento da pobreza no campo e nas cidades. Então a gente percebe que nós vivemos essa tortura no nosso país. É uma tortura que na floresta ela reflete em todo o nosso território, né? E mexe com a gente. É uma tortura que a gente também percebe em outras áreas não ligadas necessariamente à floresta, mas como o agronegócio impacta a nossa vida, como a falta do dinheiro distribuído a todos impacta a nossa vida, né? A forma como as famílias são obrigadas a irem trabalhar em ônibus lotados, isso impacta a nossa vida. Então nós temos aí uma série de outras coisas que a gente poderia listar como uma experiência torturante. No entanto, apesar da tormenta que muitos brasileiros vivem, com a pandemia e todas as outras torturas pelas quais passamos, o Evangelho quer nos encorajar. Coragem não só para lutar por justiça e paz para com a criação de Deus, mas também para com a nossa sociedade. Mas também um encorajamento interno para renovar as forças e o ânimo. Como é possível, então, lutar por essa justiça e por essa paz para o mundo e para o meu próprio ser? Porque não é só o que acontece lá fora que é torturante. E às vezes nós, dentro de nossas casas, seguros, alimentados, saudáveis, nós não estamos nos sentindo torturados, né? A gente às vezes até agradece a Deus porque estamos escapando dessa tortura. Mas sabemos que pessoas sofrem.
E há também, às vezes, uma tortura interna que você, de repente, sofre. Pode ser uma depressão, pode ser alguma violência. E a gente quer encontrar aí com o Cristo força e ânimo, né? Coragem para conseguir vencer isso, superar essas torturas. Então, como é possível lutar por essa justiça e por essa paz para o mundo e para o meu próprio ser? A resposta é: Jesus anda sobre o mar. Jesus anda sobre o mar. O mar representa simbolicamente, com bastante semelhança, as forças opressoras de governos, impérios e, nos dias de hoje, empresas e bilionários que pagam qualquer preço para possuírem o que desejam. Né? Há bilionários no mundo que promovem, inclusive, golpes, né, de Estado em países, financiam golpes, financiam o terror, né, em populações inteiras, a fim de conseguir algo que para ele é precioso. Então nós temos aí esse mar, né? Jesus está sobre esse mar, que simbolicamente representa as forças opressoras, né, dos dias da época de Jesus e dos dias de hoje. Me diga qualquer mar que oprime a criação de Deus. Por exemplo, caça predatória a animais em extinção. Jesus anda sobre esse mar. Aponte quem, ou o mar, que oprime as minorias. Jesus anda sobre esse mar. Me diga o que oprime você. O desprezo das pessoas, o preconceito, violência doméstica. Jesus anda sobre todos esses mares. Nós percebemos que no Evangelho Jesus está sobre o mar, e o mar representa o poder romano, e o mar representa esse poder opressor, mas Jesus o domina. Jesus está sobre esse mar. A gente vê que Pedro, né, tenta também andar sobre as águas, mas ele não consegue andar sobre o mar porque ali ele está vacilando. Né? O discípulo, ele, apesar de desejar, de ter, né, essa vontade de participar dessa missão, dessa luta por justiça e paz, ele sofre. Né? Ele não consegue organizar as suas forças a fim de lutar por isso. Porque também tem questões internas, né? E a gente percebe que há coisas que oprimem também por dentro. Mas Jesus, ele anda sobre todos esses mares. O Cristo domina essas forças opressoras e nos encoraja a caminhar sobre as águas, ainda que vacilemos por algum momento. Pois o vento que sopra em nosso favor não é um vento opressor. É o Espírito livre e santo de Deus. Aquele Espírito que se fundiu conosco na festa de Pentecostes, que junto conosco nos impulsiona para uma vida nova. É esse Espírito que não oprime, mas que liberta, o Espírito que Jesus está nos encorajando a fundirmos com Ele. Né? Quando nós aceitamos, percebemos e assumimos, né? Nós assumimos que estamos juntos com esse Espírito faz parte de nós, nós conseguimos superar esses mares, os internos e os externos. Jesus está nos chamando para fazer então o mesmo, andar sobre esses mares. Então, irmãos e irmãs, que andemos sobre esses mares de ódio, os dominando com coragem e amor. Que todo o nosso ser seja dirigido pelo Espírito de Deus, o mesmo que se movia sobre a face das águas desde sempre. Amém. Oremos, irmãos. Senhor Deus e Pai, damos-te graças por tudo que tens feito em nossas vidas, Senhor. E neste momento em especial, pedimos oração pelas pessoas que estão enfermas, por algum tipo de doença grave. Pedimos também oração, Senhor, por aquelas pessoas que perderam um ente querido devido ao coronavírus ou devido também a alguma outra doença, Senhor. Pedimos também, Senhor, que nos ajude a passar por esse momento tão difícil que o nosso planeta está enfrentando, Senhor. Ajude-nos também, Senhor, a tomar todos os cuidados possíveis
para que essa doença não se propague ainda mais, Senhor. Pedimos-te graça, pedimos-te bênção, Senhor. Ajude-nos hoje e sempre, Senhor. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Envio. E como poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? E como é que a mensagem será anunciada se não forem enviados mensageiros? As Escrituras Sagradas dizem: como é bonito ver os mensageiros trazendo boas notícias. Romanos 10, 14b a 15. Agora, carregando a mensagem, vamos deslizar por sobre as águas da diversidade, dando este testemunho ao mundo. Como é bonito ver um mensageiro correndo pelas montanhas, trazendo notícias de paz, boas notícias de salvação. Ele diz a Sião: o seu Deus é rei. Tu te abeiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu sabes bem que meu barco eu não tenho nem ouro nem espadas, somente redes e o meu trabalho, Senhor.
sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu, minhas mãos solicitas, meu cansaço, que a outros descanse, amor que almeja seguir amando. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu, pescador de outros lagos, ânsia eterna de almas que esperam, bondoso amigo que assim me chama. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Junto a ti, buscarei outro mar. Junto a ti, buscarei outro mar. Buscarei outro mar. Queira a estrada conduzir-nos juntos, como o vento sempre a teu favor, tendo garoa sobre os verdes campos, ou brilhando o sol com seu calor. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Firme subindo pelo trilho certo, sem perder o rumo para os céus, agradecendo, abençoando, sentirás que somos filhos seus. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Tenha descanso e o pão de cada dia, isso nunca venha te faltar. E quando a morte vier a
nos achar. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Vamos em paz até que um novo dia nos permita aqui nos abraçar. Mesmo distantes, temos alegria. Deus, o Pai que